Olá, alunos do sétimo ano, tudo bom? Então, durante essa quarentena, vou fazer alguns vídeos para vocês explicando o conteúdo que eu estou colocando dentro da plataforma Google, ok? Então vamos lá, eu sei que está difícil esse momento de quarentena, que vocês não estão vendo os amigos de vocês, mas logo isso vai voltar ao normal, nós vamos ver que tudo isso vai passar. Tudo bem? Vamos lá então. No caso, vocês estão vendo naquelas aulas que estão tendo lá, no caso via televisão, sobre a estrutura do relevo. Vocês estão vendo a fisionomia do relevo e sobre os planaltos brasileiros também. Então é isso que nós vamos tratar. No caso, eu coloquei para vocês na plataforma Google umas atividades que são relativas às aulas que vocês estão tendo aonde? Na televisão. Então é isso que eu vou passar para vocês agora. Vamos lá. Eu passei para vocês questões sobre a estrutura do relevo terrestre. Quais são essas questões? É sobre o quê? A fisionomia do relevo, relevo e estrutura geológica do Brasil. Então, é essa temática que eu vou agora explicar, no caso, as questões que eu passei para vocês, né, dentro da plataforma. Então, vamos lá. A primeira questão tinha que fazer o quê? Observar essa imagem. Vocês vão observar essa imagem para poder responder a questão número 1. Qual era a questão número 1? Então vamos lá para ela. Eu coloco lá, regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude. Lembrando que a altitude eu já falei com vocês sobre isso, ok? Em sala de aula. Costumam apresentar climas mais frios, ou seja, quanto mais eu estou numa altitude mais alta, fica mais frio. Tá? Dá um outro entendimento às vezes, porque, mas não estaria perto mais do Sol? Não. Na verdade, a pressão atmosférica é outra, você também tem, na verdade, pouca oxigenação nessa área, então, na verdade, você vai ter um ambiente mais frio. Então, quanto mais alto eu estiver, embora dá a impressão que eu estou mais próximo do Sol, mas estaria mais frio. Tá? Então, não é que vai ficar mais quente porque eu estou subindo, vamos supor, um morro elevado, uma montanha e tudo mais, ok? Mas vamos lá. Em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente, o tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados é. Então eu coloco para vocês nessa questão 1, para que vocês me digam qual é o tipo de relevo que eu tenho quando eu estou numa altitude elevada, que apresenta uma menor pressão atmosférica e que está disposta dentro desse ambiente. Ou seja, é só a gente lembrar também, quando eu tenho a questão da pressão atmosférica. Você já deve ter percebido, tanto os alunos quanto as alunas também, que já deve, quando o jogador, no caso, a seleção de futebol brasileira, seleção brasileira vai jogar em uma alta altitude, ele sofre mais porque o ar é mais rarefeito, ou seja, tem menos oxigenação. Então, por isso que eles têm que ou ir, no caso, uns 3 dias antes para se adaptar, ou chegar em cima da hora para jogar bola. Então, que ambiente é esse? Então, vocês têm lá, a opção número 1 seria depressões relativas, planaltos, planícies, depressões absolutas ou cadeias montanhosas. Continuando. Para responder a questão número 2, vocês tinham que analisar o quê? Uma outra foto. Essa foto aqui está representando uma fisionomia de um lugar. Eu posso considerar essa foto como sendo, só para dar alguns exemplos, tá? Vou dar 2 exemplos. Pode ser a planície amazônica, ou pode ser também o quê? A planície do Pantanal. Preste atenção no que eu falei. Já estou dando até a resposta praticamente, né? Então vamos lá. Então, essas regiões aqui, nós vamos ter então, para analisar essa região, vou ter que verificar como que é
no caso, o nível que ela está em relação ao nível do mar, ok? Então vamos lá. A fisionomia retratada na foto abaixo é naturalmente típica de, vamos lá para as alternativas, regiões de planalto, pois se manifesta em superfícies onduladas, geralmente delimitada por escarpas, o que se percebe pelas oscilações existentes no leito do rio. Ou opção número 2, regiões de planície, por estar em um relevo aplanado, que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos d'água, resultando na formação de meandros. Regiões de planalto, uma vez que os processos erosivos são favorecidos pela velocidade de evasão do rio. Regiões de planície, por se tratar de uma bacia de drenagem composta por uma floresta densa, o que só acontece nesse tipo de relevo. Depressões absolutas, porque nessas regiões a pressão atmosférica é maior e resulta em uma ausência de coesão na organização da paisagem. Então vocês vão escolher uma dessas alternativas, ok? Vamos lá para, no caso, a terceira pergunta. Sobre o relevo do Brasil, tratando-se da estrutura geológica do Brasil, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, exceto, então vocês têm que marcar qual estaria errado. Para poder responder essa questão, não é no chutômetro. Vocês têm que analisar o quê? O mapinha que eu coloquei para vocês, o mapinha de estrutura geológica de Jurandir Ross. E vocês devem ter ouvido lá na televisão, né, a aula que o professor deu, na aula que está sendo reproduzida pela televisão, que ele fala do Jurandir Ross. Então, nós vamos utilizar, dentro da geografia, vários elementos do Jurandir Ross. Inclusive, vocês já trabalharam algumas questões relativas a isso, mas muitas vezes nós nem mencionamos quem era o estudioso que fazia essa análise. No caso, né, nós temos Jurandir Ross, tem Azi Absaber. Então, nós temos vários estudiosos que fazem esse tipo de análise. E, no caso, né, dos renomados que trabalham essa temática é quem? O Jurandir Ross. Então, nós temos aqui, eu coloquei para vocês o quê? Um mapa, né, da estrutura geológica do Brasil, feita por quem? Por Jurandir Ross. E ele retrata o seguinte, que nós temos bacias sedimentares da era Fenerozoicas, nós temos faixas de dobramento do ciclo brasileiro, cobertura sedimentar correlativas ao brasiliano e clátons pré-brasilianos. Ok? Então, essa é a estrutura geológica do Brasil. E aí, lógico, a numeração que vai estar disposta no mapa, vocês vão visualizar aonde está cada área. Então, para responder a questão número 3, tinha que verificar esse mapa. Então, tá lá. Na opção número 1, as grandes estruturas geológicas do país são formadas por escudos cristalinos e por bacias sedimentares? Tem que olhar lá no mapinha. A parte central da Amazônia é formada por rochas metamórficas que compõem uma extensa bacia sedimentar? Já que vocês têm um pouquinho mais de tempo, dá para pesquisar até no Google sobre isso, para poder responder. Então, as questões que eu coloquei aqui, vocês, como tem mais tempo de pesquisa, pode pesquisar no Google, pode pesquisar na internet, né, como queira, ou em livro e tudo mais. Então, lógico que é umas questões um pouquinho mais bem elaboradas do que aquela que a gente trabalha em sala de aula, às vezes, por não ter esses recursos. Mas vamos lá, continuando. Na opção número 3, recursos naturais como petróleo, gás natural e carvão mineral ocorrem nos escudos cristalinos? Vocês têm que pesquisar. Vocês têm que ver se esse tipo de recurso natural ocorre nos escudos cristalinos, no caso do brasileiro. Tá? As grandes reservas de água subterrânea se localizam em rosas porosas das bacias e coberturas sedimentares? Então, cada opção dessa, para você saber qual está incorreta, vocês têm que saber, têm que pesquisar, tem que fazer uma breve pesquisa, já que vocês estão com acesso à internet, estão tendo acesso a livros e tudo mais, e tem tempo para responder, ok?
Então vamos lá para a quarta e última questão que eu passei para vocês no aplicativo do Google. O relevo do Brasil. A seguir são apresentados os mapas com as divisões do relevo brasileiro, segundo Jurandir Ross, que é um pesquisador brasileiro que trabalha nessa área dentro da geografia, na área de geologia, e Aziz Absaber, que é o outro grande pesquisador nessa área. Então, eles são os maiores pesquisadores do Brasil nessa área, nesse entendimento, né? Então, eles têm, coloca lá, Jurandir Ross, você tem a Unidade Morfoestruturais do Brasil, de 1990, quando ele elaborou esse mapa. Ele tem lá, ele coloca os planaltos, as depressões, as planícies. E no caso, Aziz Absaber, ele coloca lá um outro tipo de separação. Ah, estão errados? Não. Cada um usa uma maneira de expressar no mapa o tipo de geologia que nós temos. Não que um esteja correto, o outro errado. Não. Os dois se complementam. Então, a gente tem que analisar, quando você vê duas pesquisas diferentes, aí, embora tenha elementos, às vezes, conflitantes, você vê que os dois se complementam para poder mostrar a estrutura geológica do Brasil. Ok? Vamos lá, continuando. Então, quais seriam as opções, então? Tá? Eu estou perguntando lá qual está incorreta. Tá? Mas vamos lá. Na opção número 1, desculpe, eu estou perguntando qual é a opção verdadeira. Então vamos lá. A opção número 1. A planície do Pantanal desaparece no mapa de Jurandir Ross? Então vamos lá. Vocês vão ter que achar a planície do Pantanal, onde está o Pantanal. Se ela, em relação ao mapa de Aziz Absaber, se, no caso, desaparece a planície do Pantanal ou não no outro mapa. Então, por quê? Porque os dois são dois pesquisadores, então cada um fez um tipo de análise. Então é só analisar onde está a planície aqui do Pantanal no mapa de Jurandir Ross e analisar se ele existe, né? No caso, também no mapa de Aziz Absaber. Vamos lá, continuando. As serras e planaltos do leste e sudeste aparecem no mapa de Jurandir Ross, cortadas por planícies? Então é só, novamente, voltando no mapa. Será que não desaparece? Realmente? Ou não? Né? Então vamos lá, ver o que acontece aqui no mapinha, né, datado aqui do Jurandir Ross. A área ocupada pela planície amazônica aparece aumentada no mapa de Jurandir Ross? Opa! Então, em relação, no caso, ao mapa de Aziz Absaber, vocês têm que verificar. Será que desaparece ou não? Né? Então, vocês têm que visualizar os dois mapas e confrontar os dois mapas. Tá? Na quarta opção, Planalto Central passou a ser apresentado no mapa de Jurandir Ross, dividido em 12 unidades morfológicas distintas? Opa! Aí eu tenho que analisar somente o mapinha do quê? Do Jurandir Ross. Será que tem 12 mesmo planaltos ou não? Então a gente tem que colocar qual é que é a opção verdadeira. Então vocês têm que analisar. Será que todas essas opções estão corretas? É a quinta opção. Então, gente, vocês, na verdade, têm aí uma breve explicação minha sobre a atividade que eu postei para vocês, mas vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail, né? No caso que está disposto lá no aplicativo do Google, que vocês estão tendo acesso, e também, se quem quiser mandar por fora é só digitar o e-mail e mandar pelo Gmail normal, tá? Que vai chegar para mim a mensagem. Então, se vocês quiserem mais algumas informações para realizar essa atividade que eu postei para vocês, eu estou aí disponível para estar entrando em contato com vocês sempre. Então, ó, lembrando que em breve nós vamos estar novamente juntos na escola, vocês vão rever os amigos de vocês de novo e nós vamos passar essa quarentena de boa. E nós vamos ver que
sempre vai ter algumas coisas acontecendo, que às vezes não é legal, mas é fatos da vida nossa, ok? Então, até a próxima e um abraço a todos.